Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema de hoje é como vencer a solidão. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, que diz. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Aqui diz: porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isto deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs o membro, colocando cada um no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, se sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura não são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? São todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam nas todos? Entretanto, procurai com zelo os membros do corpo. Nós lemos de 1 Coríntios 12, do 27 ao 31.
esse texto ele fala sobre a Igreja de Cristo, sobre os membros de Cristo. Mas lá em Gênesis, capítulo 1, versículo do 26 ao 31 diz: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, no primeiro texto, nós estamos falando da Igreja de Cristo. Porém, no segundo, nós estamos falando do início da criação da humanidade. Ela quer dizer, a criação da humanidade, ela não foi criada por Deus, um maior, um menor, que deveria dominar, outro que deveria obedecer. Não, Deus criou todos os seres humanos iguais, e deu a todo ser humano uma função igual, uma função que deveria ser, como dizer, para todos os homens. Então nós pegamos o texto da unidade da igreja para comparar com a unidade da humanidade, a igualdade na humanidade. Então aquele que é presidente, ele não pode dizer que não faz parte da humanidade. Aquele que é gari também não pode dizer, porque ele é gari, que ele não faz parte da humanidade. Todo ser humano tem utilidade e todo ser humano faz parte do corpo da humanidade. Então, um não pode dizer que não faz parte do corpo porque ele é rico, que ele é superior, que ele é maior, que ele tem mais estudo e, como diz um seriado aí, né? Não faz parte da gentalha. Não. Deus fez o homem igual. Todo o ser humano diante de Deus é igual. Por isso que lá em Apocalipse 20, quando Deus fizer o julgamento, ninguém vai ter privilégio. Todos vão ser julgados igualmente. Mas hoje em dia, mesmo sendo quase 8 bilhões de pessoas sobre a Terra, nós vimos a maioria dos seres humanos vivendo na solidão. Hoje nós nos fechamos em nossos quartos, nas nossas casas,
e vivemos solitários. E muita gente tem cometido suicídio por isso. Tem sofrido depressão, estresse e não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir. Pessoas que sofreram o divórcio, que foram maltratadas e negligenciadas no casamento, hoje não conseguem arrumar um companheiro ou uma companheira para viver uma vida normal. Os filhos vivem dentro das casas, mesmo tendo pai e mãe solitários. Os pais e as mães também vivem a solidão. Muitos idosos estão nos asilos e não recebem a visita de seus familiares. Romanos 14, do 1 ao 12 diz: segui o amor. Não, Romanos 14, de 1 ao 12 diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e porque despreza os teus? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida diante de mim, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, cada um de nós dará conta de si mesmo. Você deve viver uma vida sem julgar a vida do seu próximo.
Você pode pregar a verdade, viver a justiça, mas sabendo que ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Ninguém vive para si. Ninguém vive sozinho. Deus, se fosse para o homem viver para si mesmo, Deus criaria apenas um homem. Mas ele criou a humanidade, foi ele quem criou o casamento, quem deu ao homem uma família, deu ao homem a amizade, deu ao homem a bondade, a pureza, deu ao homem tudo aquilo que o homem precisava. Infelizmente, nós vemos pessoas que tomam decisões erradas em suas vidas e por isso sofrem as consequências. Mas os passos para vencer a solidão começam em Deus. Eu, há muito tempo atrás, eu achava, será que eu estou maluco? Eu falo sozinho, eu converso com alguém que eu não vejo, porque eu tenho o costume de conversar com Deus. Perguntar, pai, o que o senhor acha? Olha só, pai, que coisa bonita, que maravilha o senhor criou, como o dia de hoje está lindo. Pai, está acontecendo isso, isso e isso comigo, me ajuda. Então eu pensava com quem eu estou falando, mas hoje eu tenho certeza absoluta que eu estou falando e conversando com o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. O segundo passo é vencer o orgulho, é deixar de pensar que é melhor do que os outros, que você tem dinheiro, você tem carro do ano, você tem casa na praia, tem iate, então que você é superior a todo mundo. Esse é um passo que o ser humano precisa vencer, que é o orgulho. Porque o orgulho leva o homem a viver em solidão. O segundo passo é a vaidade. Ela está ligada ao orgulho. A pessoa quer se apresentar melhor, quer estar acima dos outros, ela se acha o melhor que existe. Ela quer se vestir melhor, ela quer se apresentar, ela quer aparecer. Então devemos, para evitar a solidão, rejeitar o orgulho e a vaidade. O terceiro é a língua. Tomar cuidado com aquilo que se fala. É melhor você sair e se vê uma pessoa triste no banco da praça, você senta do lado dela e dá bom dia. E quando você vê, ela vai estar conversando com você, vai estar se abrindo e você deve ouvir. É melhor ouvir do que falar, porque você pode expressar coisas que vão ofender a pessoa. Então, o melhor passo, em vez de falar, é ouvir, a não ser que você esteja usando aquilo que o Espírito Santo lhe diz para falar, ou aquilo que é correto.
O terceiro passo é dividir e dar. Dividir. Se você tem dois, tipo, o que comer, dê um para a pessoa que está com fome. Ajude alguém a comprar o remédio. Ajude com uma cesta básica. Ajude com roupas. Ajude com aquilo que você tenha mais que aquilo que você tem a dar. Porque mesmo que esta pessoa não reconheça e retribua, Deus retribuirá. É isso que Jesus fala em Mateus 6. E dividir, se você tem condição de ensinar uma profissão, ensinar algo que você sabe, música, ensinar a fazer doces, salgadinhos, coisas que a pessoa pode trabalhar e ganhar o seu sustento, monte um curso gratuito. Monte um curso gratuito, seja na sua casa, na rua, numa igreja, aonde quer que seja, participe também. Vá participar de grupos que sentam, conversam, tipo os alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos e tantos outros grupos que existem, que ajudam pessoas que têm um parente que morreu. Procure um grupo, sente, conheça as pessoas, aprenda a conviver com elas. Não tenha inveja também. Se a pessoa conseguiu um carro, dê glória a Deus. Se a pessoa tem uma casa boa, dê glória a Deus. Se a pessoa tem um bom emprego, dê glória a Deus. Não fique com raiva dela, porque Deus deu a ela a vitória, que Ele também vai te dar, segundo a vontade dEle. Seja gentil, seja no ônibus, na praça, nas ruas, no banco. Dê bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas. Passe, como diz o profeta Gentileza, gentileza gera gentileza. Se alguém quer atravessar a rua, pare o carro na faixa e deixe ela atravessar. Se alguém é cego, ajude ela a descer de uma calçada, a passar por um obstáculo. Se a pessoa está numa cadeira de roda, ajude a ela subir uma rampa, até descansar o braço, ajudando-a. Procure fazer um jardim, cuidar de flores, cuidar de árvores. Divida os frutos que estão estragando no seu quintal. Seja uma pessoa que busca fazer o bem, que isso vai trazer para perto de você pessoas que vão querer te ajudar na dificuldade, que vão te procurar para conversar. Quando estiver na dificuldade, ver que você está na dificuldade. Faça o bem sem olhar a quem. Esta é uma frase que eu ouço desde pequeno. Então, para vencer a solidão,
você deve ser uma pessoa solidária, uma pessoa que tem o desejo de levar a Jesus Cristo, que é a única solução. Uma pessoa que quer levar a Deus, levar o que Deus deixou para o homem na sua palavra. Uma pessoa que aceita um bom dia, aceita uma boa tarde, uma boa noite, e aceita receber ajuda e gosta de ajudar. Existem tantos asilos. Lembro de um asilo ali no Rio do Ouro, em São Gonçalo, em que eu sempre ia lá aos domingos. E lá tinha uma senhora que os parentes dela não iam visitá-la. Ela não recebia visita. E a partir do tempo que eu comecei a ir lá, se eu demorasse, ela já estava na porta, na cadeira de roda, e falava: pensei que o senhor não viesse hoje. Pensei que você não viesse hoje me ver. E tantas outras pessoas, já vi pessoas doentes que dizem: eu pensei que você não vinha hoje, não vinha ver como é que eu estava. E você pode fazer isso. E pode ir também num orfanato, visitar uma criança, levar um carrinho, uma boneca, levar um doce. Você pode procurar a assistente social do asilo e do orfanato e pedir para te indicar uma criança, um idoso que precisa de alguém. Então, espalhe o amor, que você vai deixar de ser solitário. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia. Graça te damos, Pai, por mais este estudo, Pai. Que ele chegue para levantar mais pessoas, para fazerem o bem e para ajudarem outras pessoas. E aquele que ajuda, Pai, ele está ajudando a si mesmo. Que tudo seja para a tua honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome